Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa primeira parte da reunião desta Comissão, a audição regimental do Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Sr. Dr. Paulo Rangel, a quem eu felicito uma vez mais. É sempre um gosto recebê-lo nesta Comissão. Neste caso, para uma audição regimental, que terá uma intervenção inicial de 15 minutos e depois teremos na primeira ronda as intervenções dos grupos parlamentares com resposta do Sr. Ministro imediata a cada questão colocada. Vou-lhe dar de imediato a palavra, Sr. Ministro, tem 15 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. E peço desculpa só interrompê-lo, também felicitar a Sra. Secretária de Estado que está aqui connosco. Uma muito boa tarde, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras senhoras deputadas e caros senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, desejar a todos um feliz ano de 2025, que seja feliz para o país, em primeiro lugar, mas também para cada um e para as suas famílias. É aquilo que, naturalmente, eu desejo e julgo que a Sra. Secretária de Estado também se associa a estes meus votos, uma vez que é a primeira vez que estou aqui em 2025. Enfim, regresso a esta Comissão depois de quase 6 meses desde a última audição. Evidentemente que neste período muita coisa mudou em Portugal e na Europa. Eu diria que ele foi marcado, como vimos, isso já vimos, por um novo ciclo institucional europeu e, portanto, com a formação do novo Parlamento, a eleição do Presidente da Comissão e da Alto Representante e também, para nós, enfim, muito importante, a nomeação do Presidente do Conselho Europeu, sobre isso já falamos aqui, e, entretanto, enfim, também a nomeação da doutora Maria Luísa Albuquerque para o cargo de Comissária Europeia, com a pasta dos serviços financeiros e da União da Poupança e do Investimento. Enfim, é uma pasta que penso que é crucial, especialmente atendendo ao ciclo de competitividade que se abre para a União Europeia. Questões como a União de Mercado de Capitais são fundamentais para respondermos aos desafios que estão, aliás, identificados no relatório Draghi e também, enfim, no relatório Letta e, em particular, obviamente, também a União Bancária terá aqui um papel. Efetivamente, para além disso, gostaria de saudar, se me permitem, a eleição da Provedora de Justiça Europeia, que, de facto, foi um feito notável, digamos, que os deputados portugueses no Parlamento Europeu realizaram. E devo dizer que, enfim, quando conheci a candidatura estava muito esperançado, mas, enfim, um pouco cético quanto à probabilidade que teríamos. Isto realmente representa para Portugal e, de facto, uma grande vitória, aliás, tendo em conta, em especial, que já tínhamos o Presidente do Conselho Europeu e, enfim, isso, obviamente, cria sempre um quadro de equilíbrios em que as nossas candidaturas se tornam mais difíceis, como é evidente. E, portanto, julgo que foi algo de muito importante, também queria aqui saudar. Muito bem, dito isto, eu queria começar por dizer que eu julgo que há aqui, já que falei na questão da competitividade, a propósito da pasta que está confiada à Comissária Portuguesa, há um ponto muito importante que foi a conclusão do acordo União Europeia-Mercosul. Sinceramente, depois de mais de 20 anos de diálogo, isto envolve 700 milhões de pessoas. Eu julgo que é um marco histórico, que é muito importante para a geoeconomia e, portanto, para a economia da União Europeia e também do Mercosul, mas que eu penso que também é muito importante para a geopolítica, porque cria laços que são laços muito relevantes e nesta nova fase geopolítica marcada por uma diplomacia mais transacional, a existência de acordos com grandes espaços, como é o caso do Mercosul, ou, por exemplo, a renovação que houve agora do acordo com o México, são boas notícias, em particular para a União Europeia, que obviamente tem de fazer pela vida e isto são, sem dúvida, boas notícias. Acho que são boas notícias para o Mercosul, boas notícias para a União Europeia e boas notícias para o mundo em geral, porque representam um espírito positivo de desenvolvimento económico pelo lado da liberdade de comércio e que, obviamente, julgo que é algo muito positivo para todos nós. Para além disso, efetivamente,
eu queria ainda dizer que nós temos a questão da guerra na Ucrânia, enfim, que terá agora provavelmente desenvolvimentos importantes. Portugal mantém claramente o seu apoio incondicional à Ucrânia e, portanto, reconhecendo efetivamente que aqui estão em causa princípios e valores fundamentais que não podem estar em causa. Enfim, sabemos, enfim, todo o conjunto de instrumentos que temos já para apoio financeiro, para apoio militar, para apoio humanitário, para apoio económico e até político. Agora, evidentemente que penso que também é importante, esta seria uma nova fase, começar a pensar, caso venha a haver algum princípio de solução, numa estratégia para a reconstrução da Ucrânia, em que Portugal possa também ser um elemento ativo. Há alguns nichos nos quais isso pode ser relevante e, portanto, evidentemente que aí teremos. Um ponto em que estaremos muito presentes sempre é o apoio à futura adesão da Ucrânia à União Europeia. Eu penso que aí temos de estar na linha da frente e, obviamente, o impacto geopolítico, geoestratégico e até económico penso que pode ser amplamente positivo e, portanto, devemos estar aí. Aliás, devo dizer que a política de alargamento continuará a ser uma política a que damos muita atenção, efetivamente porque, nomeadamente, por exemplo, na questão dos Balcãs Ocidentais, eu vejo os progressos que o Montenegro, a Albânia, a Sérvia têm vindo a fazer. É muito importante porque a própria estabilidade do continente, e em particular da União Europeia, depende seriamente de nós darmos perspectivas de integração destes países, que esperam já há muito tempo. Enfim, aqui chamo também a atenção para um país que está numa situação muito complexa do ponto de vista, digamos, geopolítico, que é a Moldávia, onde também é muito importante que nós tenhamos uma proximidade grande, enfim. Também profunda preocupação com os desenvolvimentos na Geórgia, em que há, no fundo, passos atrás a vários níveis, mas designadamente na questão da integração europeia, e, portanto, temos também de estar aí atentos. A Geórgia é talvez um dos países onde o apoio à integração europeia era já há muito tempo vastíssimo e continua a ser, e, portanto, há aqui, digamos, um desfazamento entre as decisões tomadas e aquela que é, enfim, uma histórica apoio, digamos, massivo, às vezes na casa dos 80%, a uma integração europeia deste país. Obviamente que temos também aqui o conflito no Médio Oriente, enfim, a União Europeia sobre isso tem uma posição sempre mais complexa, porque há diferenças, como sabemos, entre os vários Estados-membros, mas eu julgo que este último desenvolvimento, o acordo de cessar-fogo, é algo que nós devemos saudar, que permite justamente criar um chão comum entre os vários Estados, mesmo aqueles que têm posições, digamos, menos próximas, e aí, muito importante, é a chegada da ajuda humanitária. Julgo que essa é, de facto, uma novidade muito relevante, quando devemos passarmos de uma média de 18, 20 caminhões por dia para os 600, isto é algo que pode mudar radicalmente, ou pode mudar substancialmente a situação humanitária, que é catastrófica e que tem que ser realmente, temos que aproveitar este intervalo, esta janela que temos agora, não apenas para podermos consolidar um cessar-fogo, enfim, porque isto é mais uma trégua ou uma pausa na sua caracterização, digamos, olhando para aquelas que são as categorias habituais dos conflitos, para um verdadeiro cessar-fogo que possa depois levar a que tenhamos uma aproximação da solução dos dois Estados, com um roteiro para isso. Enfim, sabemos que é uma situação bastante, diria eu, frágil, mas aquilo que eu diria é que ela parece-nos que tem todas as condições para, enfim, assim as partes o queiram, se impor e levar a esse processo, digamos, de mudança nesta região. Aqui devo dizer que nós continuamos e até aumentamos no final do ano o nosso contributo financeiro para a UNRWA, que atua não apenas, como sabemos, na Palestina ou nos territórios palestinianos, mas também apoia os palestinianos refugiados noutros territórios ali próximos e, portanto, houve aí, enfim, somamos já uma coisa que já ultrapassa os 10 milhões de euros, mais 650 mil euros, justamente porque havia sinais de que pode haver agora uma distribuição da ajuda humanitária
muito mais efetiva e, portanto, enfim, esta é, apesar de tudo, apesar de muitas críticas que existem, a única organização que ainda tem alguma capacidade de distribuição no terreno e ela não deve, a sua ação deve ser valorizada e não menorizada. Outra coisa muito importante é o apoio à autoridade palestiniana. Aí Portugal já tinha tomado a dianteira, como sabem, juntamente com a Dinamarca e com a Grécia. Foi uma proposta destes 3 países para aumentar, que aliás a Comissão levou por diante o apoio à autoridade palestiniana. Agora há perspectivas desse apoio poder ser bastante ainda, digamos, multiplicado. Isso sempre com o intuito que é o de tentar que a autoridade palestiniana possa vir a assumir as responsabilidades no território da faixa de Gaza e assim, enfim, afastarmos a sombra terrorista do Hamas. Mas, enfim, já agora temos aqui também, onde a União Europeia tem tido um papel muito importante, a questão da Síria, essencialmente importante no sentido de assegurar que os padrões de respeito por todas as diferenças étnicas e religiosas são, digamos, assegurados pelo novo poder em Damasco, que a Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ser, digamos, implementada e, portanto, aqui vai ser preciso também olhar para o apoio humanitário, vai ser preciso olhar também para a reconstrução da Síria e, obviamente, enfim, é um processo que ainda está a dar os seus primeiros passos, mas toda a informação que temos é de molde a, pelo menos, significar uma melhoria de uma situação que era verdadeiramente, como agora, aliás, se descobre em muitas coisas que estavam escondidas, verdadeiramente dramática. Quanto ao Líbano, sinceramente, vimos com muito bons olhos este novo ciclo, com a eleição do presidente José Aoun depois de um grande impasse. A nomeação do primeiro-ministro Nawaf Salam é também ela própria acompanhada pela União Europeia de uma forma positiva. Aqui é muito relevante que se possa, digamos assim, não apenas fazer chegar o apoio humanitário, mas um apoio institucional que permita que as forças das Nações Unidas possam desempenhar ali as suas funções e possam capacitar aquilo que são as forças armadas, ou se quisermos, enfim, o exército libanês, para cumprir a função que lhe cabe e, nesse caso, podermos afastar, digamos, a interferência estrangeira sistemática que leva a que depois a situação seja altamente instável. Enfim, digamos que também aqui os prognósticos são mais animadores do que era no passado, sempre com as reservas que temos, porque, obviamente, todo o Médio Oriente é um espaço que está agora, enfim, num momento aparentemente melhor do que há um mês atrás e melhor do que há 2 meses atrás, mas que tem, enfim, muitas incógnitas ainda em aberto e, portanto, obviamente que a União Europeia acompanha muito de perto. Um outro ponto que, obviamente, será decisivo será, efetivamente, a questão do quadro financeiro plurianual. Enfim, este primeiro semestre é muito importante para nós, embora a proposta da Comissão só saia em junho de 2025, ou no final do primeiro semestre. Enfim, já há a ideia de que pode deslizar para setembro, mas nas questões europeias, sabemos todos, e saiu por experiência própria, muitas vezes, antes mesmo de saírem os primeiros drafts, é importante que a diplomacia tenha acesso às linhas, às tendências, às orientações e que possa influenciá-las. Porque cada vez que vem, digamos, uma primeira proposta, depois é com base nela que temos de trabalhar e alguns dos riscos que queremos minimizar ou até evitar de todo, já não serão, digamos, minimizados da mesma maneira se não estiverem bem orientados nesse documento inicial e, portanto, isso é algo que julgo que é muito importante. Aqui, eu penso que teremos um momento importante que é justamente a presidência polaca dar uma espécie de kick-off, de pontapé de saída em Varsóvia a 17 de fevereiro e, portanto, a partir daí julgo que começaremos a marcar o terreno, digamos aqui. É evidente que nós temos aqui desafios enormes. As exigências crescentes em matéria de defesa, que, enfim, vão exigir um esforço orçamental grande,
o alargamento da União, que mesmo que não seja concretizado, e esperemos que parcialmente seja, no espaço de tempo que está dentro do quadro financeiro plurianual, já temos processos de pré-adesão que eles próprios implicam, digamos, um esforço orçamental muito grande, e depois temos um ponto, que é um ponto importante até para discutir o futuro, que é como reembolsar o empréstimo Next Generation EU, ou seja, o PRR. Porque houve aqui a assunção de mutualização da dívida, digamos, completamente vinculada a esta finalidade, que era a recuperação e resiliência, mas a forma como determinarmos que ele vai ser pago vai ter influência sobre a possibilidade de repetir esta experiência ou não. Portanto, este é um ponto que, sinceramente, é, do meu ponto de vista, muito relevante. Enfim, como imaginam, e sabem todos, a fileira de temas é inesgotável. Eu apontei estes, mas obviamente estou aqui nas próximas hora e meia ou 2 horas para, obviamente, responder a muitos outros que não pude tocar nesta intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela cumprir aqui o tempo que lhe tinha sido concedido. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para uma intervenção máxima de 8 minutos. Tem a palavra a sua coordenadora, a deputada Ana Sofia Antunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, bem-vindos e retribuo os votos de bom ano. Senhoras e senhores deputados da Comissão, Sr. Ministro, associo-me às suas palavras na medida em que, efetivamente, estamos a iniciar um novo ciclo na União Europeia, uma vez concluído todo o processo eletivo e de nomeação das novas instituições europeias que iniciam agora os seus mandatos, e coincidindo este período também com o início de funções de um novo trio e de uma nova presidência, no caso da presidência polaca, encontramos-nos perante o momento charneira de definição de novas metas e de definição de novos projetos a concluir precisamente num período mais concreto de 5 anos. E é neste contexto que nos regozijamos com aquilo que vimos plasmado, nomeadamente no programa do novo trio, onde preocupações que a nós nos são muito caras voltamos a ver refletidas, não apenas com as questões da segurança lato sensu, mas não deixando para trás preocupações que têm que continuar a ser de todos nós e que, efetivamente, aí estão plasmadas de forma expressa, taxativa, como a questão do retomar de uma visão da competitividade não apenas baseada, como tem de ser, obviamente, numa visão de reindustrialização tecnológica e digital, de inovação, de transição verde e climática, mas sempre uma visão de competitividade que se articule com o retomar do diálogo social, com o reforço da proteção social dos trabalhadores, dos direitos dos europeus, das questões da habitação, do diálogo privilegiado com os jovens, que nos são fundamentais e que efetivamente voltamos a ver plasmados de forma expressa nas prioridades do trio. Naquilo que se refere concretamente ao programa da presidência polaca, encontramos aqui um programa que de facto vem encarar as questões da segurança de uma perspectiva abrangente, e esta não deixa também de ser uma perspectiva positiva, na medida em que não apenas, uma vez mais, é retomado o tema da segurança de um ponto de vista, enfim, da nossa segurança democrática, da nossa segurança económica, da nossa autonomia energética, da nossa segurança alimentar e, portanto, não apenas uma visão de segurança exclusivamente baseada nos pilares da defesa. E isto para dizer que é para nós um tema importante, não deixa de ser um tema fulcral nos tempos conturbados que vivemos, a questão do reforço dos nossos meios de defesa,
mas gostaríamos de perceber o comprometimento do governo português em matéria de promoção da visão que temos para a segurança na União Europeia, fazendo das questões da defesa um pilar e não apenas o pilar. Dizer-lhe que Portugal terá um papel relevante neste semestre da presidência polaca, na medida em que no próximo mês de maio teremos a ocorrer na cidade do Porto a Cimeira Social. Envolvidos 4 anos em que a Europa a 27 e uma só voz reforçou o compromisso com uma visão unida quanto àqueles que são os direitos sociais dos europeus, esta cimeira volta a ter lugar e gostaríamos de perceber, da sua parte, quais são efetivamente as prioridades que o governo português pretende apresentar nesta Cimeira Social do Porto em maio deste ano 2025. E para já ficava por aqui. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, para dar continuidade ao vosso tempo. Muito obrigado. Tem 3 minutos e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e também desejar um bom ano e bom trabalho para o país também. Em primeiro lugar, recordar, nós em dezembro, no início de dezembro, discutimos com o Sr. Ministro, em plenário, a questão da competitividade, do mundo multipolar e na altura dos relatórios de Mário Draghi e Enrique Letta. O Sr. Ministro, ainda agora na intervenção inicial, falou do ciclo de competitividade que se abre para a União Europeia e, de facto, também na presidência polaca é apresentado como uma das prioridades a questão da competitividade na presidência do Conselho da União Europeia. De facto, a União Europeia continua a perder terreno para outras grandes potências, como sabemos, e, portanto, a questão, nomeadamente, da reindustrialização é determinante, penso que todos o reconhecemos e, portanto, já não é fator de discussão. E eu gostaria também, para não te falarmos sempre em abstrato, de trazer aqui um tema particular que tem a ver com a questão da indústria automóvel em particular, que tem o peso que todos reconhecemos na Europa, mas também em Portugal. É um setor vital, mas que está a sofrer uma grande pressão atualmente por vários fatores, a digitalização, a descarbonização, mas sobretudo a concorrência internacional. Só relembrar que os números em termos de peso económico na Europa emprega mais de 13 milhões de pessoas e representa 7% do PIB da União Europeia, e em Portugal também, sobretudo na indústria de componentes automóveis, temos cerca de 350 empresas, mais de 63 mil pessoas empregadas diretamente e um volume de negócios que ultrapassa 13 mil milhões de euros, que é 5,4% do PIB nacional, e em termos de exportações representa 14% das exportações de bens. Isto para dizer, e não é difícil de reconhecer, a importância deste tema para todos nós e para o nosso país em particular. Ainda ontem, na tomada do novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump referiu especificamente, já o tinha feito ao longo da campanha, mas da revitalização da indústria automóvel americana, e nessa aposta, nessa mesma revitalização, sabemos pouco mais do que parece evidente, que é uma aposta nos motores de combustão interna. Veremos o que é que quer dizer esta revitalização. Mas também a União Europeia e o Conselho Europeu vão iniciar a discussão do assunto no final deste mês. Já foi anunciado o diálogo estratégico da Comissão Europeia a partir de 30 de janeiro de 2025, que reunirá a indústria automóvel, parceiros sociais e outros intervenientes. E, portanto, dou este exemplo pela importância que tem. Quero acredito, e todos queremos acreditar que da parte da economia, do Ministro da Economia, haverá um acompanhamento direto e próximo com os intervenientes desta área neste momento tão crítico, mas, como sabemos, a política económica não se cinge só à política fiscal junto das empresas, vai para além disso e, sobretudo, numa área como esta, em que temos clientes, parceiros de todo o mundo, mas em particular da Europa, e aqui com destaque para a Alemanha e para a França. E, portanto, a minha pergunta, essencialmente, e neste conjunto de exigências que o Sr. Ministro recuperou agora, das crescentes exigências em matéria de defesa, o quadro de financiamento plurianual e o alargamento da União Europeia, é o que é que já foi feito, ou o que é que vamos fazer neste diálogo relativamente à competitividade da indústria automóvel em Portugal e da industrialização em geral, mas diria este exemplo em particular, tendo em conta que Portugal tem que ter necessariamente uma posição ativa e assertiva nesta discussão. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Bom, muito obrigado, Srs. Deputados Ana Sofia Antunes e Eduardo Pinheiro. Não há dúvida que eu acho que aqui o grande ciclo, em termos de médio prazo, é o da competitividade, porque esse também garantirá capacidade de financiamento das outras políticas que a União Europeia queira vir a desenvolver e, portanto, para lá da reforma orçamental que tem de existir, sem dúvida alguma, e que provavelmente terá de ser um mix, isto é, vai passar seguramente por receitas próprias, provavelmente por algum aumento da contribuição dos Estados, por alavancagem de investimento privado tipo Plano Juncker e pela existência não de eurobonds no sentido mais geral, mas de áreas, por exemplo, no caso da defesa, que possam ficar fora do orçamento e sejam financiadas por um esquema parecido com o PRR e que pode ser eventualmente replicado por outras áreas, enfim, mas eu vejo os países nórdicos com muito mais disponibilidade para isso e os bálticos, que diziam sempre que não, hoje vejo-os muito abertos a isso, mas teremos isto sem dúvida, mas o que pode, a médio prazo, sustentar tudo isto é tornar-nos mais competitivos, portanto não há dúvida sobre isso, essa agenda. Dito isto, em termos de indústria automóvel, há uma coisa que, curiosamente, o Primeiro-Ministro já várias vezes referiu, ainda recentemente até a nível de uma cimeira só dos partidos do PPE, mas em que estavam 9 primeiros-ministros ou chefes de executivo, e, portanto, que é muito significativo, que é este não é uma batalha que seja só portuguesa, quer dizer, se eu falo na indústria automóvel, tem que haver uma concertação e ela vai ser sujeita a grandes pressões, já tem as pressões vindas da China, terá eventualmente agora pressões norte-americanas e, portanto, nós temos de ter uma estratégia conjunta, porque neste momento a cadeia de produção é uma cadeia claramente europeia. Isto vale para Portugal, como vale para a República Checa, como vale para a Itália, como vale para muitos outros. Portanto, não apenas aqueles dois que referiu, que são realmente os front-runners, no sentido que têm, digamos, o produto final, digamos, nas suas mãos de alguma forma, mas esta estratégia, os vários desafios que temos têm que ser vistos a título europeu e em conjugação direta em conjugação direta com esses Estados. Portanto, isto significa que nós não podemos de maneira nenhuma ver esta questão. Enfim, eu julgo que haverá aqui uma estratégia para o setor automóvel que não será apenas portuguesa e que será em breve assumida pela própria União Europeia. Obviamente que as notícias que tivemos ontem de digamos, um regresso, digamos, aos combustíveis fósseis que, digamos, ainda um dos pilares fundamentais da indústria automóvel norte-americana, pode também obrigar aqui a algumas alterações. Enfim, teremos de ver, por isso é que eu digo que estamos ainda num momento, talvez, de wait and see, até se poder produzir um documento final, mas ele está em estudo. Dito isto, eu estou totalmente de acordo que a questão da segurança, aliás, Sra. Deputada, eu tenho um escrito de 2001 que se chama Diversidade, Segurança e Solidariedade, como 3 valores que de alguma maneira estão na frente das sociedades atuais, que justamente substituiriam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, não é que eu queira substituir esses valores, mas sim os valores para o século XXI, e que estão muito bem identificados numa obra seminal, que é do Ulrich Beck, de 1986, Risiko Gesellschaft, a Sociedade de Risco, em que ele olha para a segurança nesse sentido. Aliás, nós usamos a expressão segurança social não é por acaso, é porque a segurança tem muitas dimensões. A segurança social é para dar segurança às pessoas, não é? E, portanto, segurança neste sentido mais global. E, portanto, aqui, sem dúvida, que eu acho que há, pelo menos, 2 pontos. Um é o ponto social, evidentemente, e repara, o modelo da União Europeia é aquele modelo que procura justamente combinar a competitividade com, digamos, os princípios do Estado Social, procura combiná-los, e, portanto, esse é o aspecto que nos singulariza e que nos diferencia completamente, quer da América do Norte, quer da América do Norte e dos Estados Unidos, porque, enfim, o Canadá está neste modelo também, mas neste nosso. E da China, portanto, é um fator diferenciador, porque se compreende que a segurança é tudo isso. Mas a segurança-defesa é o aspecto em que nós estamos mais atrasados, e por isso ele também não
ser posto em segundo lugar. Fala-se muito dele, não é porque se queira abandonar os outros, embora para isso sejam precisos tais recursos orçamentais, é que eu comecei por me reportar no início. Porque justamente tem sido o grande esquecido, tem sido o parente pobre. E agora não há hipótese, porque a realidade política não nos dá outra hipótese de não olhar para ele. Agora, temos que olhar de uma forma, por isso é que as políticas de competitividade são fundamentais, porque há uma coisa que nem sempre o Partido Socialista compreende, mas só há Estado Social se houver uma economia vibrante. Portanto, nós não podemos distribuir a riqueza. E, portanto, é fundamental perceber que as duas coisas estão ligadas. Não há nenhum país pobre que tenha um bom Estado Social. Isso não existe. Portanto, só países ricos é que têm. Pronto. Há ricos que não têm, mas há países ricos, só países ricos é que têm. E, portanto, é preciso ser amigo da riqueza para poder distribuí-la. Se não for amigo da riqueza, não se distribui riqueza nenhuma, porque não há nenhuma para distribuir. Distribui-se pobreza. Até se consegue, às vezes, a igualdade, mas é a igualdade por baixo, não a igualdade por cima. Bom, é um modelo filosófico e, portanto, não vale a pena estar aqui a insistir muito sobre ele, ou ideológico. Agora, o ponto é de que eu estou totalmente de acordo com isso, e por isso, com uma visão abrangente da segurança, há um ponto que referiu que eu acho que merece também ser sublinhado, estratégica. Porque a segurança é uma segurança também de infraestruturas, é uma segurança económica, por isso é que a agricultura é importante para nós termos soberania agrícola. Por isso, por exemplo, embora, curiosamente, o governo anterior não compreendesse isso, com a sua integração, embora isto traga imensas complexidades do ponto de vista, depois de gerir a política agrícola comum como nós a temos. Mas esse é um alimentar. E a segurança alimentar, por exemplo, a integração da Ucrânia seria um grande fator de introduzir essa segurança alimentar e o seguinte, eu quanto à Cimeira Social, vou-lhe dizer que nós já temos um moto, um tema, que social competitiva. Portanto, os empregos de qualidade, quality jobs. Portanto, é no fundo essa a ideia. Agora, eu não vou adentrar muito porque vou aqui, digamos, monopolizar essa questão. Dei-lhe já o título, já é uma caixa interessante para começo de conversa. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. O senhor deputado Paulo Muniz, para uma intervenção máxima de 8 minutos. Cumprimento o senhor Ministro, a senhora Secretária de Estado e a equipe que vos acompanha. Senhor, na sua intervenção inicial, e que tem a ver com a preparação do novo quadro financeiro plurianual, vai entrar agora na discussão, e como bem disse, é algo que tem que se começar desde já a endereçar em matéria de preocupação e, se possível, influenciar linhas orientadoras que sejam naturalmente mais vantajosas para a prossecução dos nossos objetivos enquanto membro e enquanto país. É evidente que há uma tendência e algumas indicações que para nós já são claras e que gostaríamos de ouvir o seu comentário e a sua posição sobre elas, em particular com aquilo que se pode dizer a concentração, digamos, dos eixos de aplicação sectorial do quadro financeiro plurianual, abandonando aquela estratégia tradicional de várias áreas como a política evoluir para uma proposta de solução em que há, digamos, um valor atribuído a cada Estado-membro, um valor e depois, um bocadinho à semelhança do que foi o mecanismo de recuperação e resiliência e o PRR que lhe está associado, cada Estado-membro a agenda que está politicamente definida
no quadro da União e no quadro das prioridades que essa agenda estratégica o Presidente do Comitê das Regiões teve a oportunidade de mencionar, que é a política de coesão. Poder haver uma subalternativa fundamentalmente que se faz investimento público e que se procura suavizar ou até mesmo em matéria de desenvolvimento regional. E, portanto, esta política de coesão cria o que lhe gostaria de fazer se considera que estas declarações no quadro do Sr. Presidente do Comitê das Regiões se são pertinentes e qual é que deve ser o nosso grau de preocupação e de alerta face a esta nova estratégia dos fundos, ao contrário da forma parcelar, sectorial, que estávamos habituados. Trazer sob o chapéu deste quadro financeiro plurianual e do conjunto de novos recursos, percebermos que no Tratado de Funcionamento da União Europeia há o compromisso e há a inscrição muitas vezes, em matéria de política de coesão, um dos pontos mais sensíveis da negociação e recebem este tratamento específico, esta atenção especial que o próprio tratado consagra e que já é quase uma regra. O modo como são atribuídos estes fundos, ou esta proposta, levou inclusive, e bem, que o grupo um grupo alargado para discutir essas matérias e poder agregar a esta preocupação comum a outros Estados-membros que também têm regiões ultraperiféricas. E gostava também de o ouvir sobre a importância da criação deste intergrupo e como é que entende que ele pode ser um contributo fundamental, até do nosso ponto de vista, para que se continue a garantir, por razão do espírito da criação do conceito de regiões ultraperiféricas, uma consagração específica e especial à disposição. Sobre essa questão do alargamento, que é outra dimensão que toca também de forma preocupação que é legítima, não é inédita. Como sabemos, nós vamos ter provavelmente 10 países, já temos 10 países no pipeline. Por um lado, desejável para garantir a paz, para dar dimensão e lastro maior ao conceito e à comunidade que é a União Europeia, para contribuir decisivamente para a paz, uma vez que o fortalecimento económico e geopolítico é um contributo de incerteza, não deixa de, contudo, levantar preocupações a 3 níveis fundamentais. E era sobre estes que gostaria de o líquido, maior do que atualmente nós temos e exigir um esforço de participação orçamental. Não posso deixar de referir as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro no quadro do
enfatizar a importância de preservar as políticas de coesão. E o Sr. Primeiro-Ministro levanta também, através da sua a primeiro plano nesta matéria. E a última questão que lhe gostaria de colocar em matéria de alargamento, e que para nós é muito importante, é que se fala de alargamento, temos que perceber como é que se entende o novo modelo decisório, se é necessária a revisão dos tratados, como alguns defendem, se nós conseguiremos, no quadro daquilo que conhecemos enquanto a amplitude atual dos próprios tratados, como é funcional de uma nova Europa com este alargamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Estão todos a cumprir o horário que é... para a sua resposta. Bom, eu iria aqui, em primeiro lugar, diretamente à questão das regiões ultraperiféricas. Eu não tenho dúvidas que nós vamos sempre defender, e com todas as forças, a proteção das regiões a esse epíteto, embora há aqui um risco, que é o risco de criar novas categorias a par de outras que não são ultraperiféricas. Têm os seus próprios custos, não é? Mas estamos num tempo em que até as capitais dos países... Porque, e, portanto, enfim, já absorvem muitos recursos, mas ainda querem sorver mais com a ideia de que são prejudicadas por serem capitais. Bom, tal como conhecemos. Isto é fundamental. E, sinceramente, há pressões para que não seja assim. Isto é, para verdadeiramente tão especial como este, e, portanto, isso necessariamente implicaria sacrifícios para essas regiões. Portanto, aqui temos fundamental. E para Portugal é um ponto mesmo essencial. E, portanto, é, se quiser, uma linha vermelha, como se costuma dizer, nas negociações europeias. Digamos, do processo orçamental, também é algo que nos ajuda. Embora a Polónia, como sabe, está, enfim, para essa dimensão, mas dá-nos garantias de privilegiar a ideia de coesão. O alargamento o grupo da coesão, não é para se perpetuar no grupo da coesão. Quer dizer, o maior sucesso de um Ministro da Segurança Social não é dar mais subsídios, é dar... Bom, pelo menos, enfim, é assim que eu vejo. Normalmente gostam de dizer, demos mais, não sei quantos. Bom, mas, por exemplo, se eu der mais subsídios de emprego, isso é péssimo sinal. É sinal que há mais gente desempregada. Portanto, o sucesso das políticas sociais mede-se por necessitarmos menos delas e não mais delas. E, portanto, enfim, na coesão também é um pouco assim. Agora, o que é que me parece? Parece-me que, ligado, como aliás fez essa ligação, ao quadro financeiro plurianual. Bom, e aí, o Sr. Deputado, e muito bem, o inside trading que temos, que obviamente neste momento ainda é muito, eu diria, está a germinar agora, está agora a começar. Fórmula de ter um envelope nacional e serem os Estados a comprometerem-se com reformas, o que torna muito mais condicional, tem que fazer as reformas para receber as quantias, mas também lhe permite adequar
digamos, o contributo europeu às necessidades daquele Estado. Eu acho que isto tem uma vantagem grande, porque os Estados têm diferentes prioridades, mas tem um risco, que é uma certa fragmentação da Europa, porque e cada Estado decide o que quer, deixa de haver políticas europeias. Portanto, um instrumento que visa a harmonização, digamos, económico-sociais, mas, por exemplo, as particularidades em várias políticas serem extremamente diferentes. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um balanceamento. E, por outro lado, alguma capacidade de, perante diferenças muito grandes quanto às prioridades, que tem muito a ver com o contexto geopolítico. Que isso temos que fazer aqui, se quiser, uma compatibilização, sob pena de nacionalizarmos também o quadro financeiro porque justamente a questão da inovação, da competitividade, que há pouco se referia o deputado Eduardo Pinheiro, comunicações, ainda há muita segmentação. E, portanto, isso é um fator de atraso, não é? Porque nós temos, de facto, um mercado extraordinário, 450 refletido no relatório Letta e também no relatório Draghi, não é? Essas disfuncionalidades, mas se nós vamos para um sistema caminho em que os Estados têm um espaço para definir as suas prioridades, mas em que as prioridades europeias também não fiquem secundarizadas. E depois, para a segunda parte do seu tempo, o Sr. Deputado Rodrigo Alves Taxa. Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Deputado, até a palavra. Muito obrigado. Onde o mundo vai girando a uma velocidade estonteante e por isso é sempre um gosto vê-lo por aqui, enfim, trazer as novidades. A questão demográfica associada ao controle da imigração que está sempre na ordem do dia e onde eu julgo que o PSD tem vindo a para nos dar conta da evolução da situação, particularmente porque há uma comunidade portuguesa forte naquele país, além de ser um país que tem ligação ser por lá, enfim, para não dizer que Vossa Excelência, quando lá foi, poderia eventualmente tomar partido relativamente eterna. Já tive aqui no passado a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro com a questão da Venezuela, a preocupação da nossa comunidade, que é grande. Nós temos uma comunidade de imigração tradicionalmente muito elevada, designadamente a partir da Ilha da Madeira para a tomar posse e um bocadinho
aquele país e aquela gente abandonada. Abandonada pela comunidade internacional, abandonada pela Europa, deviam, enfim, dar uma ajuda maior na causa dos direitos humanos e da democracia, da liberdade, e até um bocadinho abandonada por Portugal, porque aquilo que eu vi foi uma posição reiterada no sentido de, enquanto não virmos as atas, não podemos tomar uma posição oficial. E, enfim, as atas foram vistas, foram mostradas na comunicação social, o candidato que ganhou as eleições mostrou-as. Não é um problema de ocultação de atas. Eu vi as atas. Qualquer pessoa nesta sala, se tivesse interesse, tinha visto as atas. É um problema de estarmos a olhar um bocadinho como faz lá o animal que põe o pescoço debaixo da terra e as coisas vão passando. E o ditador vai se eternizar no poder, que é um mau exemplo para o mundo de hoje. Porque o homem, de facto, é desequilibrado e é megalómano. A terceira questão tem a ver com a imigração. De facto, não há nenhuma dúvida que a Europa marca um declínio demográfico, que é um dos principais desafios da Europa e de Portugal, e eventualmente até do mundo. Temos que nos preocupar com políticas de migração estruturadas, associadas a questões de segurança, com o aumento dos fluxos migratórios descontrolados e ilegais, que estão a ser fonte de grande preocupação. As notícias têm vindo à ordem do dia. O Sr. Primeiro-Ministro foi confrontado aqui, quando a última vez que aqui esteve. As televisões passam a vida a relatar fenómenos da famosa rua onde se encontram marmelos do Bem Formoso. Eu ainda não fui lá comprar esses ditos marmelos, mas é uma rua que está, de facto, por razões de segurança, na ordem do dia. Portanto, quer dizer, associamos aqui a ideia de uma migração que seja uma força positiva para o crescimento económico e social, mas, ao mesmo tempo, a minimização dos riscos que estão associados no que diz respeito à exploração das redes de tráfico humano e de radicalização, porque aquela gente também não vive em grandes condições. Eles vivem amontoados num quarto, aos 30 e aos 40. Vivem na rua. Há deputados do meu partido que já circularam lá, não foram à procura de marmelos, mas foram ver em que condições de segurança viviam os imigrantes, e as condições são deploráveis. Aquela gente não é bem tratada. Enfim, vem-se associar aos 50 e aos 60 que dormem na Gare do Oriente, na estação do metro. Quer dizer, e o país não pode caminhar para isto. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é uma pessoa preocupada, naturalmente, com a evolução do seu país e com a civilização que deve ser o norte do nosso caminho, não é isto. Por outro lado, com a recente chegada ao poder de Donald Trump, nós vimos que ele vai começar a deportação em massa da imigração ilegal. Enfim, eram estas três questões que eu pedia, com o seu conhecimento, que nos desse resposta. Muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Taxa terá o tempo restante, portanto, estas intervenções duplas podem sempre ser prejudicadas na primeira, se não for cumprido metade do tempo. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa, todos os Srs. Deputados e também desejar-lhe com sinceridade um bom ano de 2025. Ao Sr. Ministro, trago-lhe uma questão que talvez não seja a mais confortável, mas estou certo que compreenderá, até pelo seu traquejo. Sr. Ministro, na entrada para a Cimeira da Aliança Atlântica, isto em julho, o Sr. Primeiro-Ministro disse que Portugal iria aumentar o investimento em defesa em 2029 para 6 mil milhões de euros, de forma a atingir os 2% estipulados como necessários do PIB para a NATO. Há dias, Mark Rutte disse que estava convencido que esses 2% já não chegavam e que, se esse montante não fosse revisto, bem que poderíamos todos aprender a falar russo. Eu não sou daquelas pessoas que acha que quem não é governante, se estivesse no papel de governante, faria necessariamente tudo melhor do que aqueles que lá estão. Mas, Sr. Ministro, preocupa-me em que o Primeiro-Ministro de Portugal anuncia que nós vamos tomar algumas medidas para atingir uma meta previamente estabelecida, sem que, na verdade, nos tenha sido especificamente enunciado como. O representante da NATO, com esta importância, vem a dizer que essa meta que o Primeiro-Ministro agora apresenta como indo ser alcançada e ser uma grande vitória para o país, já não vai chegar face às necessidades. E, nesse sentido, Sr. Ministro, com toda a sinceridade, gostava de ouvi-lo sobre esta matéria. Gostava de compreender qual é o seu entendimento sobre ela, porque estou em crer, aliás, como o Sr. Ministro também disse, que os tempos que aí se avizinham serão turbulentos, e estou certo que é mais fácil comandar um barco que não abana do que um que abana por todo lado.
Não estou a compreender, a minha opinião pessoal aqui não é a mais importante, mas sim a da minha bancada parlamentar, e creio que todos os portugueses não estamos a ver como é que, ainda que não nos tenham explicado como é que íamos atingir os 2%, agora parece que os 2% já não chegam e tem que haver um reforço muito maior. Nesse sentido, Sr. Ministro, a questão que lhe deixo, até porque não tenho mais tempo, é esta, e gostaria, nesse sentido, de ouvir um esclarecimento seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder com 7 minutos. Bom, faz favor. A primeira coisa que queria dizer, enfim, aos senhores deputados, agradecendo as perguntas, que são pertinentes, é que talvez tenham enganado na Comissão. Esta Comissão é a Comissão de Assuntos Europeus, não é a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu lamento dizer isto, porque, de facto, se há uma opção, que me parece, aliás, muito, muito pertinente, do Parlamento, em separar as duas coisas, é para não tratar, não é para vir para aqui tratar dos assuntos dos negócios estrangeiros, enfim, porque justamente é uma Comissão de Assuntos Europeus. Bom, portanto, mas claro, os senhores são livres de perguntar qualquer coisa. Se me perguntarem a fórmula da água, eu também posso ainda responder a isso, é H2O. Bom, portanto, isto é a primeira coisa. Há, no entanto, pontos em que eu posso tentar salvar as perguntas, num esforço grande, que é qual é a posição da União Europeia quanto a estas matérias. Que acho que essa talvez fosse um ângulo até subtil de conseguir a mesma resposta com uma pergunta feita com enquadramento dentro da comissão em que estamos. E, portanto, a primeira é, como sabe, a posição da União Europeia quanto a Moçambique é exatamente igual à posição que o Estado português e o governo português tomaram. Basta ver os comunicados das duas entidades, quer do governo português, quer da delegação da União Europeia e da alta representante, para ver que coincidem em tudo. Portanto, de que é que se trata? Trata-se de, enfim, mantemos relações de Estado a Estado, pedimos ao novo poder que, essencialmente, atenda a 3 questões fundamentais. Primeiro, cessação de qualquer uso da violência, nomeadamente quando está em causa a liberdade de manifestação, os direitos fundamentais dos cidadãos e, portanto, que se abstenha desses atos taxativamente. Segunda questão é o contributo para o diálogo e para a reconciliação nacional e, portanto, que haja um diálogo forte e efetivo com as forças da oposição e até com o candidato que ficou em segundo lugar, e, portanto, esse foi também um apelo da União Europeia, também feito pelo Governo de Portugal. E, finalmente, ponto muito relevante, enfim, não é o último, mas dos 3 mais relevantes são estes 3, é a questão da reforma da lei eleitoral, porque se compreende que houve, de facto, muitas dúvidas e, em muitos casos, até certezas sobre irregularidades no processo eleitoral, a mudança da lei eleitoral é fundamental. Eu estive, aliás, com o delegado da União Europeia também reunido, onde vi que havia esta convergência completa. Tive a oportunidade de falar com todos os partidos que têm representação parlamentar ou que nas eleições ficaram com representação parlamentar. Todos eles estão a falar com o novo Presidente e com o novo Governo. E estão a falar no quadro parlamentar. Todos. Para justamente fazerem uma, digamos assim, uma agenda de reformas, que, aliás, parte delas foram elencadas, não todas, no discurso de posse do novo Presidente, e, portanto, essa foi, de facto, digamos assim, o que eu vi é que havia disponibilidade da oposição para uma agenda reformista, embora, e parece-me que bem, exigindo garantias da sua execução e da sua implementação. Portanto, ou seja, não estavam apenas a negociar essa agenda reformista, muito orientada até para uma reforma da Constituição, muito orientada para a questão da lei eleitoral e muito orientada para algumas medidas sociais que eles consideram fundamental para estabilizar e para pacificar a sociedade moçambicana, de forma que essas reformas possam ocorrer num clima de estabilidade. Bom, foi isto que eu vi, sinceramente, e, portanto, aqui há um alinhamento completo entre a União Europeia e, designadamente, os 11 países que aí têm representação diplomática e Portugal. Depois, no caso da Venezuela, enfim, é perfeitamente conhecida a posição do governo português, tanto que não se fez representar
nem sequer a título de embaixador, na posse do Presidente declarado como vencedor. Há um ponto, no entanto, que eu queria chamar a atenção, e que é uma contradição entre o que disse o deputado Pinto Pereira na sua primeira intervenção e o que disse na segunda. Na primeira revelou uma grande preocupação, e que eu sei que é genuína, e admito que para a segunda também seja, com as comunidades portuguesas. Na segunda, a forma como falou parece que esqueceu que nós temos comunidades portuguesas na Venezuela. E, portanto, haja ou não haja um poder de facto, as comunidades portuguesas são afetadas por ele. E o Estado português não pode abandonar essas pessoas. E, portanto, isto é uma coisa que às vezes não se compreende aqui, é que nós temos que ter uma posição de responsabilidade. Nós temos que acautelar a situação dos portugueses que vivem na Venezuela e dos lusodescendentes que, não sendo nacionais portugueses, se identificam imenso com a tradição e com os seus progenitores, em muitos casos, portugueses. Portanto, sinceramente aqui a nossa linha é exatamente a linha da União Europeia, que aliás fez um comunicado muito claro no dia em que foi no dia 10 de janeiro, que era, enfim, o dia em que se deu essa posse, com o qual, portanto, que obviamente teve o acordo de Portugal, porque senão não poderia sair um comunicado da alta representante naqueles termos, enfim, e, portanto, essa é a questão. Pois, quanto à questão da imigração, sinceramente, a nossa posição é sempre uma posição de, digamos, bom senso e moderada, que é, nós não podemos ter uma imigração desregulada, porque, como disse, e nisso partilho a sua preocupação, isso também para os imigrantes que cá estão é, em muitos casos, muito mau e até em alguns casos degradante. Há muitas situações em que vivem, porque justamente se facilitou e não se quis saber se uma entrada descontrolada podia ou não podia garantir direitos mínimos e especialmente até a capacidade de resistir às máfias que muitas vezes atuam nestas tráfico humano, é uma questão. Agora, sinceramente, é fundamental o respeito, garantir que os imigrantes podem entrar. Nós precisamos de mão de obra, isso não há dúvida nenhuma sobre isso, e é fundamental garantir o respeito. Enfim, o respeito pelos direitos humanos. Enfim, há aqui algumas expressões que usou que eu acho que, sinceramente, são um pouco aviltantes da condição humana. Não são necessárias. Não é? Pronto, dão um certo colorido à sua intervenção, mas sinceramente elas não revelam esse respeito que até tinha revelado essa preocupação pelo bem-estar dessas pessoas. E, portanto, independentemente de elas serem legais ou ilegais, elas são sempre pessoas humanas. Ou de estarem cá legal ou ilegalmente, são sempre pessoas humanas. E merecem o nosso respeito. Enfim, eu quanto à questão da NATO, que obviamente deveria ser para a Comissão de Negócios Estrangeiros, se tiver aí um tempo pendurado, responderei ao Sr. Deputado Pedro Taxa. Rodrigo. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Tem uma Ministro. interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor. Sim, por favor, tem um minuto. Eu vou dispor do minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Claro que as questões dos negócios estrangeiros e as questões dos assuntos europeus muitas vezes são transversais. É muito difícil nós marcarmos a linha de fronteira. Aliás, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falou aqui de várias questões que têm a ver com Portugal e com a Europa. Moçambique tem a ver com Portugal e com a Europa. A Venezuela tem a ver com Portugal e com a Europa, como reconheceu, que acabou por dizer que a União Europeia tem uma posição oficial, quer em relação a Moçambique, quer em relação... Eu peço desculpa que estou a falar. Quer em relação à Venezuela. Ninguém tratou de forma deplorável ou menos correta os imigrantes. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é que não foi correto connosco, porque não tem que fazer comentários, o que revela uma certa sobranceria da sua parte e até pouca elevação na contribuição para estes debates. Nós tratámos-lo com educação e com elevação. Eu tratei-o com cortesia. Eu e o meu colega de bancada do Partido Chega. E a sua resposta... Eu peço desculpa que ainda acabou o tempo. Qual é a interpelação à mesa? É sobranceira a sua resposta ao dizer que os temas mesa. não são relevantes. Não tem que considerar que os temas são relevantes ou não são relevantes. Tem que responder com educação e com elevação aos debates, que são deputados que estão a colocar os debates na Comissão de Assuntos Europeus. E os temas são relevantes para esta Comissão. Sr. Deputado. Não é assim que se fazem as coisas. Não Terminou. é assim que se tratam os senhores deputados aqui nesta Comissão. Senhor Deputado, É terminou o seu assim, tempo. É sempre assim. É uma atitude que é desadequada, não é correta. É meu entendimento que o Sr. Deputado tem todo o direito de organizar as questões que entender, tal como o Sr. Ministro tem todo o direito de lhe responder como entende. Essas duas circunstâncias foram cumpridas e, portanto, não me parece sequer que tenhamos tido aqui, objetivamente, uma interpelação à mesa, mas sim uma intervenção à resposta do Sr. Ministro. Vamos continuar com a audição. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada com um tempo máximo de 6 minutos. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e agradecer também as várias informações que, entretanto, ao longo desta audição já foram dadas. Eu gostava de começar por um tema da sua intervenção inicial, que tem a ver com o conflito no Médio Oriente e o acompanhamento que a própria União Europeia tem estado a fazer de toda esta situação. Dar uma nota aqui que é importante que o financiamento da UNRWA tenha sido, por parte de Portugal, aumentado, mas que não tenha havido essa interrupção que eventualmente se levantou essa possibilidade a determinada altura e, portanto, isso é uma nota de ressalvar. Mas o Sr. Ministro referiu aqui, a determinada altura, não só a chegada da ajuda humanitária, que obviamente é muito relevante nesta altura, e já depois de anunciado de alguma forma o cessar-fogo, ainda assistimos a ataques por parte do Estado israelita e, portanto, a mortes ainda de cidadãos palestinianos já após o anúncio do cessar-fogo. Conhecemos os números de mortes de órfãos, de pessoas que não têm acesso à saúde, não têm comida, não têm água e, portanto, é importante que a própria União Europeia mantenha esta pressão para que a ajuda humanitária chegue em cada vez maior número e com bastante rapidez. Mas a questão que eu queria colocar tem a ver com... o Sr. Ministro referiu a solução dos dois Estados e parece-me que é muito relevante, efetivamente, que tenhamos esse horizonte político para o futuro, porque ele significa muito para a paz naquela região, mas também o respeito por milhões de pessoas, nomeadamente de palestinianos. Em novembro de 2024, o Sr. Ministro disse aqui que um dia iríamos reconhecer a Palestina. Eu gostava de perguntar, até do ponto de vista europeu, qual é que é o andamento ou qual é que é o ponto de situação para um possível reconhecimento por parte de mais Estados-membros da União Europeia. Sabemos que alguns já o fizeram e já reconheceram o Estado da Palestina, se Portugal estará a pensar juntar-se a esses Estados mais brevemente e, do ponto de vista europeu, qual é que é o ponto de situação do debate, digamos assim, dos vários Estados e das instituições europeias nesta matéria, porque sempre nos pareceu e parece-nos que é uma matéria que para muitos possa parecer simbólica, ela é importante e tem um significado diplomático e político muito relevante. Sobre a presidência polaca. Enfim, para além de alguns receios que temos vindo e que ainda a semana passada fizemos alusão a eles relativamente à forma como a própria Polónia, até muito recentemente, teve, até outubro de 2024, se não estou em erro, de sanções relativamente à forma como estava a lidar com, nomeadamente, a migração e a forma como lidou com refugiados e com migrantes e violações de direitos humanos fundamentais e, portanto, perceber-se desse ponto de vista, considera o Governo que há uma inversão dessa política da Polónia relativamente aos direitos humanos, aos refugiados, aos migrantes, que até há muito pouco tempo não era respeitado e isso era reconhecido por parte da União Europeia e qual é que considera que é o ponto de situação atual. Também a presidência polaca tem como um dos pontos centrais a questão da competitividade. Preocupa-nos aqui a falta de, ou seja, quando fala da competitividade não olha para a questão dos direitos laborais e eu creio que quando nós estamos a olhar para uma situação do ponto de vista económico complicada para a União Europeia. Falou-se aqui do setor automóvel, mas existem outros setores que estão também a ser afetados e isto, enfim, em Portugal temos vindo já a ver uma pequena vaga de despedimentos, mas noutros países, nomeadamente na Alemanha, tem havido uma atenção muito especial com esta questão dos direitos laborais e dos despedimentos ou vagas de despedimentos que poderão existir, perguntar, dentro desta prioridade da presidência polaca, como é que Portugal se posiciona para que possam ser acautelados não só postos de trabalho, mas também os próprios direitos de quem trabalha. Para terminar, e sendo uma questão... até a propósito deste pequeno à parte que tivemos aqui, sendo uma questão que não é estritamente responsabilidade da União Europeia, mas do ponto de vista diplomático também terá que haver aqui alguma ligação,
tem a ver com a forma como se vai abordar a questão das deportações anunciadas dos Estados Unidos e da presidência de Trump. E eu questiono isto porque já não é a primeira vez que perguntamos, ainda não obtivemos resposta, nomeadamente sobre cidadãos portugueses açorianos. O Governo Regional está a preparar-se, tem um plano de contingência para essa eventualidade. Na verdade, não se sabe exatamente quantos cidadãos portugueses açorianos poderão estar nesta situação, que trabalham, que descontam, têm número de segurança social, tudo isso, mas que poderão estar na mira, digamos assim, desta política. E a verdade é que já questionamos 2, 3 vezes, ainda não houve qualquer resposta por parte do Governo e parece-nos que é altamente prioritário que o Governo tenha algo a dizer relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sinceramente, sobre esta matéria, julgo ter dado aqui um ponto da situação dentro da União Europeia quanto ao conflito do Médio Oriente. Quanto à posição portuguesa, eu sinceramente deve ter sido o assunto a que mais respondi, mais vezes, neste Parlamento, porque tenho vindo cá a miúdo, seja ao plenário, seja a comissões, a vários títulos e em com diferentes contextos. E, sinceramente, tenho sempre que responder esta pergunta, mas, enfim, aquilo que eu direi é que a posição do Governo não se alterou. E, sinceramente, eu penso que na atual conjuntura, com esta janela de esperança que foi o acordo conseguido para a libertação dos reféns e para a cessação das hostilidades, com a entrada muito relevante, para não dizer massiva, de ajuda humanitária, nós devemos manter justamente esta posição, para garantir que este equilíbrio, que é um acordo com equilíbrio, digamos, frágil, que possa, enfim, ser levado até o seu termo e possa ser a base de construção de um cessar-fogo verdadeiro e depois de uma solução negociada. E, portanto, sinceramente, aí nada se alterou e, portanto, eu não vou alongar-me numa matéria em que nós temos, de facto, uma posição muito clara, muito definida, que aliás está documentada em todas as resoluções das Nações Unidas relativas à Palestina, foram votadas a favor por Portugal desde que nós somos governo, mas, como é evidente, achamos que, neste momento, esse passo, que é simbólico, quer goste, quer não, mas é simbólico, porque, como se vê, com o reconhecimento que os outros fizeram, nada aconteceu, bom, que é simbólico, sinceramente vamos manter essa posição e, portanto, será assim. O apoio à UNRWA, já aqui disse, por parte do Governo português nunca esteve em causa, devo dizer. É verdade que, em contexto europeu, como disse, vários Estados, aliás, cessaram imediatamente quando surgiu aquele relatório, enfim, depois alguns deles recuaram, enfim, quanto a isso, mas nós mantemos a nossa posição porque a informação que temos realmente é que há um problema não apenas de fazer chegar a ajuda humanitária, havia também um problema de distribuição quando ela chegava. Era pouca e a que chegava não era possível distribuir. E só a UNRWA tinha, apesar de tudo, uma rede que permitia fazer chegar as coisas. Pronto. Não era a única agência que o conseguia, mas era verdadeiramente crucial. Sem ela, então, é que não chegava a grande parte. E, portanto, sinceramente, nós somos muito sensíveis a isso e temos vindo a trabalhar justamente no sentido de irmos reforçando esse apoio, muito em contexto com os nossos parceiros europeus, para justamente fazermos uma repartição equitativa que permita, quando um está um pouco mais aflito, o outro dá uma ajuda, e isso possa aqui ir fazendo isso. Muito importante também, como eu digo, é o pacote que agora está a ser pensado para a autoridade palestiniana. Isso é muito importante, nesta fase é verdadeiramente crucial. Depois, enfim, quanto à questão que realmente, sinceramente, eu acho que, até porque vai haver uma audição, nem é bem uma audição, mas vai ser ouvido o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre a matéria que falou de eventuais deportações dos Estados Unidos. É preciso ver que todos os anos há deportações dos Estados Unidos de cidadãos portugueses
portanto, era bom que se tivesse essa consciência. E todas elas são tratadas com muito cuidado e atenção por parte do Governo português. E assim será, enfim, em estreita colaboração com o Governo Regional dos Açores. E, portanto, nós estamos preparados para as deportações. Sinceramente, não temos uma previsão de que isso tenha um impacto assinalável. Sinceramente, não temos. Mas cá estamos, nós estamos sempre prevenidos para este tipo de situações e, portanto, obviamente que lidaremos sempre em estreita articulação, porque aqui há realmente uma componente que não é exclusiva, mas há uma componente açoriana muito grande, com o Governo Regional dos Açores, que tem aqui também, obviamente, um papel muito importante, como, por exemplo, no passado, os governos anteriores se articularam com a Madeira a respeito da questão da Venezuela. Portanto, é realmente uma questão para a qual os governos são muito sensíveis. Isso não é matéria, diria eu, sequer ideológica. A defesa dos cidadãos portugueses, ainda que estejam irregulares por sua responsabilidade, a atenção à sua situação será sempre algo que nós teremos como uma prioridade das nossas políticas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos para a última intervenção da primeira ronda e informo os senhores deputados que temos 9 inscrições para a segunda ronda. E, dada a quantidade destas intervenções, destas inscrições, irei ser estritamente rigoroso no tempo máximo, que é de 2 minutos a cada um. Mas antes de entrarmos na segunda ronda, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, para a sua intervenção. Tem como tempo máximo 6 minutos. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu começaria por uma questão que tem a ver com, que é, embora do domínio simbólico, tem importância política e tem a ver com um momento, enfim, fundador para a Europa na qual vivemos hoje. Nós, no próximo dia 27, vamos ter no campo de concentração, no campo de extermínio de Auschwitz, as comemorações do 80º aniversário da libertação desse campo. Elas são muito importantes, não só por serem numa data que é uma data redonda, mas também por serem provavelmente as últimas numa data redonda que contarão com sobreviventes de Auschwitz. E eu, vendo a lista das delegações que estão confirmadas em Auschwitz, enfim, quer dizer, fiquei desapontado por ver que Portugal estava representado a um nível menos, hierarquicamente menos elevado do que outros Estados. Posso dar exemplo, quer dizer, muitos países da Bélgica vão o rei e a rainha e o primeiro-ministro, Estónia, o presidente Alex Kariņš, Finlândia, o presidente Alexander Stubb, França, o presidente Macron, Alemanha, o presidente Steinmeier, em vários países enviam homólogos seus, Portugal envia o Sr. Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, sem, evidentemente, nenhum desprimor nem desprestígio para essa representação do Governo, mas, quer dizer, Espanha vem o rei e a rainha, é uma data muito importante e seria muito importante que Portugal, mais do que fazer uma pergunta, porque evidentemente que acredito que esta situação terá sido ponderada e que há razões relevantes de agenda para fazer com que Portugal não esteja representado por uma das 3 pessoas que em geral representam o país no estrangeiro, a saber, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas, mais do que uma pergunta, é praticamente um apelo. Não será possível ainda, com o tempo que nos resta, garantir que Portugal, numa situação que tem esta solenidade e que tem esta importância para a história europeia, no momento em que estamos a viver hoje de regresso dos extremismos, de regresso do preconceito, da perseguição, do antissemitismo, do racismo, que Portugal esteja representado ao mais alto nível possível na cerimónia dos 80 anos da libertação do campo de Auschwitz. Fica a sugestão e fica, de certa forma, o apelo. Bem, passando às perguntas propriamente ditas. As declarações do novo Presidente dos Estados Unidos da América sobre tanto o Canadá como o Canal do Panamá, como, sobretudo, a Groenlândia, acabam por dar uma, de certa forma, inesperada centralidade ao Atlântico, depois de muitos anos em que se falava muito da viragem para o Pacífico. Na verdade, ambas estão interligadas e aqui o eixo decisivo, o grande jogo para o século XXI, para utilizar uma expressão que vem do século XIX, é o Ártico.
o Ártico por causa do degelo que cria novas rotas comerciais e novas formas, precisamente, de aceder do Pacífico ao Atlântico, para além do Canal do Panamá, que não por acaso surge nesse mesmo discurso, e também esse degelo que, no caso da Groenlândia, possibilita o acesso a jazidas de minérios que se acredita existirem nesse território, de minerais raros, portanto, daqueles que são essenciais para a transição ecológica e para as novas tecnologias, e que ultimamente têm estado mais dominados pela China. A China detém, em algumas matérias, um quase monopólio delas. Evidentemente que os Estados Unidos, e por detrás do choque que as declarações do Presidente Trump provocam pelo seu menosprezo pela soberania de outros países, a verdade é que há um método nessas declarações e tem a ver com o interesse que os Estados Unidos também têm de aceder às mesmas matérias-primas. No fundo, trata-se de uma administração que diz não acreditar nas alterações climáticas, mas que, na verdade, está a contar com elas para os planos que faz para o século XXI. E aqui a questão é como é que fica a Europa nisto. Eu acredito que a Europa só é impotente se acreditar que é impotente. Só é impotente, na verdade, se quiser. É verdade que a União Europeia, por si, não tem um acesso direto ao Ártico. A Suécia e a Finlândia são países que fazem parte do Conselho Ártico, mas a fronteira da Noruega com a Federação Russa é direta, portanto, a norte da Suécia e da Finlândia, e, portanto, não há um acesso direto. Os países europeus que têm um acesso direto ao Ártico são países que não fazem parte da União Europeia, a Noruega, ou a Islândia, ou então a Dinamarca, que é um país da União Europeia, mas cujo território Groenlândia não faz parte dos territórios da União Europeia, embora já tenha feito o DCE no passado, até 1983. Desde já faço-lhe uma pergunta, que é uma pergunta mais técnica, enquanto jurista e conhecedor do direito europeu, é se, no caso de uma possível reentrada da Groenlândia na União Europeia, seria necessário ou não, como é meu entendimento, uma alteração de tratados ou um processo de adesão. Em princípio, não seria necessário, porque se trata da menção a esse território ou não na lista dos territórios e dependências dos Estados-membros da União Europeia, como já nos esteve, e poderia voltar a estar, caso o governo autónomo da Groenlândia assim o desejasse. A questão é, não deveria a União Europeia ter flexibilidade na negociação com o governo autónomo da Groenlândia e na reabertura do processo de adesão da Islândia, que está suspenso, mas pode ser reaberto? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Não deveria Portugal ter, até por causa da dimensão atlântica, aqui, que nos importa, por causa do arquipélago dos Açores e não só, não deveria Portugal ter, talvez, interesse em, tal como a Espanha, ser membro observador do Conselho Ártico, uma vez que uma boa parte da polaridade comercial e geopolítica do mundo vai passar pelo Ártico? Muito obrigado. Sr. Ministro, 6 minutos para responder. Muito bem. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Rui Tavares, quanto a Auschwitz, deixe-me dizer o seguinte: se há pessoa, nem que fosse Presidente da República, que tem eu diria até uma espécie de Schuldfrage, complexo de culpa, por não ir a Auschwitz, onde eu ainda estive nos últimos anos 2 vezes, sou eu. Mas, de facto, nós temos uma agenda que nos impede de o fazer. O secretário-geral da NATO visita Portugal e, dado o nosso sistema de governo, ele tem que ser recebido pelo Presidente da República e pelo Governo, e temos a cimeira com Cabo Verde, que começa justamente nessa tarde, e que estava marcada há imenso tempo, e depois decorre toda a manhã de 28. E, portanto, o Presidente da República ficou numa situação difícil, porque, obviamente, ao contrário do Rei de Espanha, ele tem competências na área da defesa, não é apenas um chefe simbólico das Forças Armadas. O Primeiro-Ministro tem que receber, como eu tenho, o Ministro da Defesa, o Secretário-Geral da NATO. Devo dizer que isto até, outra coisa que me choca, é que se não fosse isto, eu vou faltar ao Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, vou ser representado no Conselho de Negócios Estrangeiros, que é no dia 27, que decorre nesse mesmo dia, que é outra coisa que também não tem grande sentido, tendo em conta esta data. Portanto, esta coincidência fez com que tivéssemos, de facto, que, enfim, não poder estar nenhuma destas 3 personalidades, estará o Ministro da Presidência, porque, de facto, ele é a pessoa em Portugal responsável justamente pelas estratégias ligadas à, se quiser, integração e até à estratégia de antissemitismo
é ele que está. Aliás, sobre isso terá algumas novidades a surgirem, enfim, a breve trecho, e, portanto, é alguém que tem estado envolvido também nestas questões e, portanto, que, julgo eu, representará Portugal muito bem, embora eu, até digo pessoalmente mesmo, agora estou a falar a título pessoal, gostaria imenso de lá estar, e conhecendo o Presidente da República sabe que ele seria o primeiro a querer lá estar. Mas, de facto, temos aqui uma conjugação de circunstâncias que é extremamente difícil de agendar. Eu depois até queria, ao fim, ter, depois desta intervenção, se não houver mais nenhuma da primeira ronda, que me desse só meio minuto para explicar aqui uma coisa, uma questão de agenda. O segundo ponto, que é o ponto do Ártico, enfim, é evidentemente que o Ártico é fundamental. Sinceramente, indo direto às questões mais técnicas, eu também penso que não é preciso nenhum processo de adesão da Groenlândia, se ela quiser, mas aquilo que nós ouvimos é que está mais próxima à assunção da independência do que propriamente a vontade de integração, coisa... pronto, uma não excluía a outra, mas aí já seria um processo de adesão. Portanto, já seria um Estado independente. Portanto, se estiver na Dinamarca é diferente e quiser aderir, eu julgo que aí, claro que terá que haver algumas negociações, mas é uma coisa muito mais automática. Se a Groenlândia for um Estado independente e quiser aderir à União Europeia, tem que se submeter a um processo de adesão. Curiosamente, boas notícias. Na Islândia, o atual governo é muito pró-integração na União Europeia. Como sabe, a Islândia esteve mesmo à beira de entrar, só não entrou porque a política de pescas, que aliás é o que também emperra um pouco a Noruega, mas no caso da Islândia é mesmo só isso, fez com que não quisesse entrar. Agora ganhou uma força política que defendeu, o novo governo defende ativamente, enfim, a integração e, portanto, provavelmente haverá um movimento no sentido de reatar as conversações para a adesão. Há muitos capítulos que estão fechados e, eventualmente, não seria uma coisa que tomaria muito tempo, enfim, embora, tendo em conta a fila de candidatos, a entrada de um Estado como a Islândia pudesse causar alguma perturbação, achando que os outros estavam a ser discriminados, enfim. Mas a verdade é que eles têm uma negociação muito, muito fechada, muito mais complexa, completa. Depois, finalmente, devo dizer o seguinte, é evidente que o Ártico tem uma importância fundamental para o Atlântico, e não só, mas para o Atlântico, claramente. Houve uma resolução da Assembleia da República, que é a Resolução 76 de 2023, já há muito a falar sobre as questões do Ártico, e, sinceramente, para minha surpresa, mas eu, quando surgiu esta questão, já vi numa ou noutra, digamos, documento do Ministério dos Estrangeiros, daqueles internos, a possibilidade de um dia nos juntarmos ao Conselho do Ártico. Quer dizer, houve, no fundo, digamos, staff ou membros da equipa dos Ministérios dos Estrangeiros, mesmo dos serviços, que, olhando ao futuro, olharam para isso. Enfim, é algo sobre o qual nunca tinha pensado, confesso, mas que, sinceramente, depois de olhar para estes documentos, vou olhar um bocadinho mais profundamente para ver que estratégia devemos ter relativamente ao Ártico, que está realmente agora no centro das preocupações geopolíticas e que para a União Europeia, obviamente, tem também um interesse decisivo. Portanto, não é uma questão... Para Portugal tem como um país atlântico, mas, obviamente, para toda a União Europeia é absolutamente decisivo e, portanto, é uma nova frente para estar atento. E agora, se me permitia, só uma coisa que queria dizer. Senhores deputados, eu queria dizer o seguinte, esta questão da agenda, para dizer que nós temos feito um esforço enorme aqui para os nossos estrangeiros para estarmos sempre presentes. Nem sempre podemos estar todos, por exemplo, a semana passada, sei que estavam muito, enfim, preocupados por eu não estar, mas eu não posso estar em Moçambique e na Assembleia da República ao mesmo tempo, e acho que era mais importante estar em Moçambique, enfim, pronto. E, portanto, por isso é que nós temos vários membros do governo, senão só tínhamos um. Era o Primeiro-Ministro que ia a tudo e acabou, pronto. Portanto, evidentemente. Pronto, e, portanto, esse é um ponto. Eu, por exemplo, hoje estou aqui e não devia estar, tinha a agenda fora e vou sair não vou às 6h15. Portanto, eu por volta das 5 e tal, terei de ser substituído pela Sra. Secretária de Estado, porque, sinceramente, nesse espírito de compromisso, porque acho que às vezes tenho falhado e, portanto, procuro sempre fazer 50-50, isto é, falhar uma coisa que devia estar no estrangeiro ou falhar uma coisa que devia estar no Parlamento. As equipas dos nossos estrangeiros têm esta, digamos, contingência, e queria só dar essa explicação, que hoje, enfim, por volta das 5h05, enfim, vou tentar aqui, quando me derem aqui o sinal que tenho que sair, farei como a Cinderela e desaparecerei. Muito obrigado também por essa explicação adicional. Todos certamente compreendemos essa dificuldade de agenda. Sr. Deputado? Sim, é um brevíssimo ponto de ordem. Vou ajudar em relação ao horário, prescindindo da minha intervenção na segunda
ronda, uma vez que já tive respostas, mas queria apenas pedir, porque o Sr. Ministro disse muito rápido, é a resolução 76 de que ano? A que fala da 2023 da possível adesão ao Conselho Ártico. Muito obrigado. Muito bem, vamos entrar na segunda ronda, 2 minutos para cada senhor deputado, e começa o senhor deputado Ricardo Carvalho, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Gostaria de voltar aqui ao tema do Acordo do Mercosul, que representa, sem dúvida, uma vitória política importante para a União Europeia, 20 anos após o início das negociações e, sobretudo, um posicionamento da União Europeia relativamente aos Estados Unidos, à China, num momento em que vivemos alguns lives de protecionismo e de alguns populismos. Sem dúvida, para o Mercosul é um acesso ao mercado europeu, melhores condições para exportar os seus produtos. Para a Europa é um novo mercado, com mais de 300 milhões de pessoas e mais de 2 trilhões em PIB e mais de 4 mil milhões de euros em poupanças de tarifas para as empresas europeias, em especial às PMEs, o que é importante para a sua competitividade, e vai beneficiar cerca de 30 mil PMEs que hoje em dia já têm estes negócios com o Mercosul. Para Portugal e para nós e para o PSD, assume-se sem dúvida como uma possibilidade única para que Portugal seja um hub logístico e comercial no seio deste acordo. Há um impacto muito positivo para a indústria e para os produtos agrícolas, nomeadamente a cortiça, o têxtil, os químicos, o vinho, o azeite, e até mesmo pode-se criar aqui uma lógica de um corredor muito importante marítimo entre o Porto de Sines e o Brasil. E assim sendo, Sr. Ministro, perguntaria-lhe efetivamente se considera que este acordo é uma forma de reafirmar a liderança política da União Europeia no mundo e uma forma de promover os laços com parceiros que partilham os nossos valores, e se considera efetivamente também um triunfo da diplomacia europeia e uma visão estratégica com este compromisso de um futuro mais justo, mais próprio e mais sustentável, e se partilha desta nossa visão das vantagens para Portugal. Gostaria ainda, fora deste tema do Mercosul e recentemente, tendo em consideração uma lei do anterior Presidente dos Estados Unidos, uma lei Biden, relativamente, e é algo que nos preocupa, relativamente aos chips e aos semicondutores, colocando Portugal e a República Checa no Tier 2, como é que o Governo vê esta situação, podendo ou não aqui representar uma certa afronta dos Estados Unidos a alguns países da União Europeia, e o que é que prevê neste sentido? Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado José Luís Carneiro, 2 minutos. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, 2 ou 3 questões muito breves, porque o essencial em relação aos aspectos primordiais da nossa audição foram feitos. Tem que ver com o facto de gostar que o Sr. Ministro nos pudesse explicitar o modo como pretenderemos cumprir os objetivos previstos para o financiamento da defesa europeia e também para o mecanismo europeu de planeamento civil de emergência. São 2 grandes prioridades europeias, sabemos bem das limitações orçamentais que temos e como é que, para além dessa perspectiva de 2029, como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Estado português está a ver este esforço necessário de todos nós para cumprirmos essas metas que venham a ser estabelecidas no quadro dos 3 ou, eventualmente, outros níveis de convergência em termos de financiamento. A segunda questão, sendo uma matéria sobre a qual o Sr. Ministro remeteu para a Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas dada a prioridade do tema, eu não gostaria de deixar de colocar a questão. E cabe, apesar de tudo, no âmbito dos serviços externos da União Europeia. Tem que ver com a decisão que foi tomada, ou que vai ser tomada, relativamente aos cidadãos que se encontrem em situação de overstayers nos Estados Unidos, ou seja, cidadãos que foram para os Estados Unidos até 90 dias e que já ultrapassaram esse prazo. Entre os principais países que estão em incumprimento está Portugal e está também a Espanha, assim como o Chile. São os 3 países mais incumpridores à luz do relatório que foi entregue ao Congresso há muito poucos dias atrás, em dezembro de 2023. Nós teremos nessa circunstância cerca de 3.800 cidadãos. A questão está em saber se esse é um esforço que esteja a ser desenvolvido, nomeadamente no âmbito da nossa rede consular e diplomática, mas também, e este aqui é o ponto que entronca com os assuntos europeus, se esse esforço pode ou não ser feito também em articulação com os serviços europeus de ação externa, na medida em que há outros cidadãos europeus que poderão, caso a decisão seja definitivamente adotada, possa vir também a colocar em causa outros cidadãos europeus e a necessidade do seu acolhimento adequado e humanitário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Pinto Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que está cá o Sr. Ministro, que assim acertamos o que temos para dizer sobre o tema.
O Sr. Ministro chegou atrasado quase cerca de 15 minutos, ainda foi dar uma conferência de imprensa, estávamos todos aqui sentados à sua espera. Veio cá a última vez há 6 meses, vem cá de 6 em 6 meses a este ritmo, e vem com uma atitude, uma sobranceria, de uma altivez, de um desdém, de uma soberba e de uma falta de respeito para com esta Comissão, que eu pessoalmente não lhe admito. Eu peço desculpa, Ricardo, eu estou a falar, eu peço desculpa. Eu peço desculpa, não tenho que fazer a defesa do Ministro do seu partido. Eu estou a falar. E peço-lhe consideração. Vamos manter a calma, Sr. Deputado. Não vai interromper porque está a fazer a defesa do seu Ministro do seu partido. Porque Sr. o seu Ministro do seu partido não foi correto. E enquanto ele for incorreto connosco, eu vou ter que o enfrentar nesta perspectiva. Termina a sua questão, o tempo está a contar. Assim não consigo. Mas o tempo está a contar. Assim não consigo. Eu peço-lhe que volte a dar continuidade à sua questão. Mas, o tempo está a contar, não está suspenso. Eu peço que desconte o tempo em que foi interrompido na minha interpelação, porque assim não consigo. Assim não é justo. Estas não são as regras do jogo. São 2 minutos sem interrupções. Não é assim. Se o PSD faça favor de continuar. Quando eu estou a interpelar o Ministro dos Negócios Estrangeiros do PSD, não consigo. Vou perder 2 minutos. Faça favor de continuar, Mas essa parte não, foi inapropriado. Eu já ouvi dizer que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é indelicado com oficiais de alta patente nos quartéis, que grita, que ri, quase que os insulta. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros está aqui por uma razão muito simples, porque há a responsabilidade política do Governo perante o Parlamento, não o contrário. Não há aqui subalternidade, nós não somos seus inferiores hierárquicos. Portanto, não tem que vir nessa atitude de desdém que é, eu tenho mais que fazer, tenho um avião para apanhar, na semana passada não vim cá porque estava em Moçambique, se estava em Moçambique marcava outro dia para vir cá. É a sua obrigação, é vir aqui. Isso chama-se cooperação leal e mais, chama-se democracia. E essa democracia tem que ser tratada com elevação e com respeito. Enquanto eu for coordenador desta bancada, ninguém lhe vai faltar ao respeito. Mas eu vou exigir-lhe exatamente a mesma medida. Não é essa atitude sobranceira, porque ser ministro não é estar acima dos deputados, muito menos dos deputados do Chega nesta Comissão. A maneira como se nos dirigiu foi completamente inapropriada. As temáticas não tinham a ver com a Europa e, no caso do meu colega Rodrigo Taxa, disse mesmo. Eu não lhe vou responder às questões da defesa, não tenho tempo. Noutra altura falei sobre elas. Isso é uma atitude de um enorme desrespeito para com a bancada do Chega. Deputado, vamos eu terminar. não vou permitir nunca que aconteça aqui nesta casa. Já lhe dei uma... Um bocadinho mais maneiras connosco. Porque também já foi deputado. Sabe quais são as regras do jogo. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, naturalmente penso que temos mesmo uma visão frontalmente diferente quanto ao papel do investimento social no crescimento. Basta, olhar para a forma diferente como governos diferentes reagiram a momentos críticos, pensar o que foi durante a Troika a Segurança Social, que não teve qualquer tipo de resposta para apoiar emprego, ou o layoff simplificado criado durante a pandemia para proteger empregos, com resultados muito evidentes, seja na taxa de desemprego, seja também no crescimento de 2,2% nos últimos 8 anos, como sabe, aliás, com uma pandemia pelo meio. Dito isto só, porque o Sr. Ministro invocou o meu nome, achei que era importante também aqui salientar, nós vivemos mais uma vez momentos críticos, como vivemos durante a pandemia. Durante a pandemia, a Segurança Social, de facto, teve um papel extraordinário no país, e eu gosto sempre aqui de elogiar o trabalho feito por todos os funcionários da Segurança Social nesta dimensão, mobilizando aquilo que ficou chamado como layoff simplificado, precisamente reconhecendo que o investimento social era determinante para manter postos de trabalho num momento crítico da sociedade. No momento em que vivemos, é mesmo crítico nós conseguirmos antecipar os problemas que vão resultar, naturalmente, de uma reconversão e de uma transição digital e verde que está a acontecer, e por isso a pergunta que lhe coloco de uma forma muito direta é se já foram desencadeados mecanismos por parte do Governo português para criar um instrumento de apoio à reconversão de postos de trabalho ou mecanismos especiais, nomeadamente para proteção de setores de atividade que estão neste momento em crise e que já apontam desemprego e que está a acontecer. A pergunta que lhe faço é esta, também, não deixando de poder, aqui está uma forma de corrigir um facto, quando disse que agora no governo do PS teria havido muito mais apoios sociais. Basta olhar para os números do RSI, o número de famílias abrangidas pelo RSI em 2013 era muitíssimo maior do que em 2024, fruto, naturalmente, do investimento fortíssimo que houve na área social e na proteção do emprego. Muito obrigada. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, tem a palavra, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, com toda a tranquilidade, respondeu-me que me responderia se tivesse um pouco de tempo pendurado para isso.
Peço-lhe, portanto, que despendure esse tempo, se o tiver pendurado em algum lado, e que me responda à pergunta que lhe fiz. Sr. Ministro, permita-me ainda esclarecê-lo quanto a um ponto importante. No que respeita à minha pessoa, eu não faço perguntas aos ministros, porque tenho que perguntar alguma coisa. Eu faço perguntas aos ministros no âmbito do trabalho que estabeleço e com toda, digo eu, a lealdade parlamentar. E era isso que esperava de si e não aconteceu, Sr. Ministro. Até porque o senhor já foi deputado, é muito experimentado e estou certo que compreende aquilo que estou a dizer. Seria estranho se este fosse o dia em que eu, eleito deputado há não muito tempo, tivesse que ensinar ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do meu país, experimentado político, que a questão que lhe fiz foi completamente legítima, sendo o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, Sr. Ministro, se me responder à questão que lhe fiz na primeira ronda, agradecia. Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mudando aqui um pouco de tema, um dos temas que também nos é apresentado como prioritário neste programa da presidência polaca é precisamente a questão da resistência à ingerência externa e o combate à desinformação. E, de facto, é um tema totalmente na ordem do dia, não apenas face àquilo, às notícias mais recentes e aos fenómenos que têm vindo a público, em termos de consequências naquilo que temos de mais essencial na nossa lógica e de princípios e de valores europeus, ingerência em resultados eleitorais e principalmente quando estas ameaças nos surgem precisamente, não apenas da parte de Estados externos à União Europeia, embora sim, maioritariamente, mas também de dentro. E, infelizmente, de dentro da parte daqueles que se arrogam ser os arautos defensores da liberdade acima de tudo, quando, na verdade, apenas o que querem é usar essa mesma liberdade acima de tudo para propalarem a mentira e a desinformação. E, efetivamente, isto não são palavras vãs, é aquilo que diariamente é confirmado por quaisquer instrumentos e programas de verificação de factos. E por isso a questão que lhe deixo, Sr. Ministro, é qual a posição do Governo português e o contributo português para a construção daquilo que é o escudo europeu para o combate à desinformação, à polarização e ao extremismo na informação. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pedro Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A interpelação que faço já foi aqui aflorada anteriormente e peço ao Sr. Ministro uma resposta mais concreta sobre o tema do financiamento europeu e a pressão das crises em França e na Alemanha. A União encontra-se numa encruzilhada no que diz respeito às suas necessidades de financiamento, especialmente tendo em conta os desafios impostos pelo conflito da Ucrânia, os acordos climáticos e a transformação digital face às crises internas que afetam os seus dois principais motores económicos, ou seja, a França e a Alemanha. Na Alemanha, a desaceleração industrial e o aumento dos custos energéticos têm enfraquecido a competitividade económica do país, afetando a sua já posição como líder do financiamento a iniciativas europeias. Por outro lado, as finanças públicas da França estão sob um enorme stress que mais tarde ou mais cedo vão obrigar o seu governo a implementar reformas estruturais que potencialmente conduzirão a violentos protestos, como já tem sido ultimamente hábito, tendo em conta também os sucessivos governos franceses falhados dos últimos tempos. Desta forma, a capacidade da França de contribuir de forma consistente para o orçamento europeu irá também ficar afetada. Daqui resulta uma contradição muito crítica que advém do fato da União necessitar de aumentar a sua capacidade de investimento para responder aos choques externos e reforçar a sua posição global, no momento em que os seus principais financiadores enfrentam dificuldades económicas. E coloco duas questões, duas internas e uma externa. Como é que Portugal, em primeiro lugar, está a adaptar a sua estratégia diplomática para lidar com a diminuição de capacidade de financiamento da França e da Alemanha?
E o que é que Portugal está a fazer para minimizar eventuais riscos derivados desta situação a nível interno? E uma última questão, que medidas específicas estão a ser discutidas a nível da União para garantir que as prioridades europeias não são prejudicadas pelas crises económicas destes dois países? Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminar, Sr. Deputado João Tilly, para terminar esta ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, sobre o orçamento comunitário, sobretudo sobre o português, não respondeu ao nosso deputado Rodrigo Taxa, pode ser que eu tenha mais sorte. Ouvimos ontem na tomada de posse Donald Trump, que é o homem mais poderoso do mundo, presidente da maior superpotência e parceira da União Europeia, ouvimos-lo dizer coisas completamente opostas ao que dizia o seu antecessor Joe Biden, nos raros momentos em que este ainda estava capaz de dizer alguma coisa. Ouvimos-lo dizer que o fanatismo climático acabou nos Estados Unidos, saindo do Acordo de Paris, voltando os Estados Unidos a apostar em força nos combustíveis fósseis como única forma de revitalizar a sua economia. Ora, isto é novo e é economicamente inatacável. Disse ainda que os Estados Unidos passa a haver novamente apenas os dois géneros biológicos clássicos, masculino e feminino. Isto é novo e é biologicamente inatacável. E que a imigração voltará a estar controlada e nenhum imigrante ilegal será acolhido, até as próprias crianças nascidas em território americano deixarão de ser automaticamente atribuídas à nacionalidade norte-americana. Isto não é novo nem inatacável, é apenas uma opção. Mas no campo económico anunciou também que vão ser lançadas taxas muito significativas sobre os produtos provenientes da China, nomeadamente os automóveis. Se o não fizer, a indústria automóvel americana colapsa, como está a colapsar a alemã. E talvez o que nos diz mais respeito, que se os países membros da NATO continuarem a não contribuir para esta organização, vale mais delas saírem, ou é mesmo preferível que a própria NATO se extinga. Sr. Ministro, com uma guerra entre Israel e o movimento terrorista Hamas em banho-maria, já devido à influência global da imediata eleição de Trump, e uma guerra na Ucrânia a elaborar em velocidade de cruzeiro e a matar dezenas de milhares de inocentes por ano, ninguém sabe quantos, onde vai a Europa em crescimento zero? E, sobretudo, Portugal, em pobreza galopante, arranjar os 5% do PIB necessário para conseguirmos cumprir com as novas exigências da União Europeia e dos Estados Unidos para nos mantermos na NATO. Estamos a falar de 14 mil milhões, equivalente ao nosso SNS. Portanto, disse há pouco que para se distribuir riqueza, vou já terminar, é preciso primeiro criá-la, conceito que a esquerda não consegue interiorizar. A pergunta é como vai Portugal poder sustentar 2 SNS, sendo que um deles é improdutivo? Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas intervenções, Srs. Deputados. Foram 8 intervenções, o que dá um total de 16 minutos, o que encaixa mais ou menos dentro do tempo que o Sr. Ministro ainda tem. Eu acho que todos compreendemos essa dificuldade de agenda e vou-lhe dar a palavra para poder ainda responder às questões que foram colocadas. Bom, há aqui uma parte substancial desse tempo que não representa nenhuma pergunta, representa, enfim, tomadas de posição e, portanto, enfim, perfeitamente respeitáveis. Eu queria só dizer uma coisa aqui ao Sr. Deputado Pinto Pereira, muito simples. É que nós vivemos num sistema de governo semipresidencial, não num sistema de Assembleia típico da Revolução Francesa. E, portanto, o governo é um órgão de soberania, que é responsável pela Assembleia da República, mas não é dependente da Assembleia da República nesse sentido que disse. Ponto 1. Ponto 2, todos os membros do Governo representam o Governo. E, portanto, não é a Assembleia da República que escolhe quem vem. É o Governo que escolhe quem vem. Esse é que é o ponto. E depois, se não consegue compreender, lamento, que o Ministro dos Estrangeiros faz um esforço enorme para estar aqui e para estar a representar Portugal internacionalmente, é uma pessoa que não é razoável. Portanto, é um comentário que não é razoável. Pronto. Mas se quer mantê-lo, mantenha-o, por favor, com toda quanto ao resto, enfim, é uma animosidade que, aliás, nem lhe conhecia, mas, enfim, deixemos isso. Indo ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa, eu só não respondi porque não tive tempo, porque se os senhores fazem 20 perguntas ou perguntas difíceis, é evidente que eu não posso responder em 5 minutos, a tudo, ou em 7 ou a 8. Pronto. E disse que seria na primeira oportunidade. Embora a sua pergunta seja, tal como as outras que fizeram, da forma que as apresentaram, não seja pertinente na Comissão de Assuntos Europeus. Lamento informar. Isto não é nenhum desrespeito. Isto é apenas pôr as coisas no seu lugar. E eu próprio reconduzi para o lado europeu de forma a que lhes pudesse responder substantivamente. E não reconheceu esse esforço. Que pena. Não foi capaz de pôr a pergunta que me devia pôr. E quando eu a respondo...
Não, desculpe. Agora tenha paciência. Os senhores disseram tudo o que se lembraram. Pode. Não foi capaz de a pôr como a devia pôr. Muito bem. Ou quis pô-la de outra maneira só para criar problemas. Não interessa. Qual é a sua motivação? Não interessa. Pronto. O que digo, desculpe, o que digo quanto... Bom, eu não vou entrar em discussão. Ó, Sr. Deputado, ninguém o interrompeu quando fez a sua intervenção. Ninguém o interrompeu. O Sr. Ministro não interrompeu. Bom, pronto. Sr. Presidente, não sei se tem condições para continuar. Se tiver, muito obrigado. Pronto. De resto, esta pergunta entronca de uma forma, essa sim, pertinente para a União Europeia, numa pergunta que foi feita pelo deputado José Luís Carneiro. E, portanto, aquilo que nós pensamos é justamente até 2029 conseguirmos os 2%. Isso é aquilo que nós pensamos. Se, entretanto, a NATO ou a União Europeia puserem outros objetivos, nós temos que repensar a programação. Quando se pergunta como é que isso pode ser feito, se ouvir as declarações de vários ministros dos estrangeiros e ministros da Defesa na União Europeia, todos apontam para que a União Europeia terá de criar um fundo para a defesa, senão eles não têm condições, os países não têm condições, o caso, por exemplo, da Espanha ou o caso da Itália, de chegarem a esses objetivos num tempo mais curto do que aquele que está neste momento previsto. Isto é tão simples responder quanto isto. Não tem mais nada. Pronto. Bom. Vejo-os muito nervosos, qualquer coisa está a correr mal. Bom. Qualquer coisa está a correr mal. Não sei se são as sondagens, é qualquer coisa. Bom, depois, Sr. Deputado José Luís Carneiro, quanto à questão, enfim, dos overstayers e das deportações, eu já respondi essa pergunta aqui em devida altura e, portanto, sinceramente não acho que faça sentido estar a repetir aquilo que disse, mas obviamente é algo que nós seguimos com muita atenção, sem alarme, mas com muita atenção e em conjugação, no caso da questão dos açorianos, com o Governo Regional dos Açores. Depois, enfim, se me é permitido também, quanto à estratégia de desinformação, o Governo português está completamente alinhado com a agenda da União Europeia nesta matéria e mesmo quanto a questões que se têm levantado sobre se há interferências ou ingerências, o que nós achamos é que deve ser aplicado o ato digital, não é? E, portanto, que tem os instrumentos para responder a esse tipo de interferências e ingerências e, portanto, há a legislação europeia, no quadro europeu ela deve ser aplicada e, evidentemente, que, como disse muito bem, estou em total sintonia com essa sua posição, isto requer, porventura, um esforço adicional. Isto é, quando nós olhamos para situações como aquela que se passou na Roménia, por exemplo, evidentemente que nós vemos que as estratégias de desinformação se sofisticam a cada momento e nós temos, efetivamente, que encontrar instrumentos muito mais robustos que aqueles. Temos um quadro jurídico que já é aplicável, que nesse aspecto até é pioneiro no contexto, eu diria, global, mas, efetivamente, a ameaça tem um poder e uma força que vai exigir uma estratégia muito mais efetiva, digamos, não apenas jurídica, portanto, educacional e até, digamos, de cibersegurança, também nesse domínio. Este é um aspecto que é um aspecto realmente muito importante. Depois, enfim, há aqui ainda a questão do deputado Pedro Correia, quanto à questão de financiamento, também, sinceramente, foi uma questão que eu aqui a qual já tinha aludido. Eu acho que há 4 pilares para o financiamento europeu. Um é o tradicional, que são as contribuições dos Estados, no qual não se pode puxar muito, mas ainda se pode, eventualmente, havendo mais políticas europeias, eventualmente fazer algum ajustamento. Outro é a alavancagem com investimento privado, no género das garantias do Plano Juncker, que se revelaram formas de financiamento muito rentáveis. Uma terceira é, obviamente, os recursos próprios, e há já vários que estão preparados para serem, digamos, iniciados a nível europeu, assim queiram os Estados. E, finalmente, é a questão da mutualização da dívida, que eu acho que não é possível de uma forma geral, mas que é possível para determinados nichos, como aconteceu com o PRR, e designadamente aqui para as questões de defesa. E isso está ligado, aliás, à resposta que eu dei ao deputado
Rodrigo Taxa, que é justamente, porventura, será por aí que se poderá fazer esse acréscimo de percentagem do PIB gasta na área da defesa e segurança externa. Para além disto, tínhamos ainda, enfim, o deputado Ricardo Carvalho, que foi quem começou. Quanto ao Mercosul, sinceramente, a nossa questão neste momento é saber se vamos ter a maioria qualificada necessária ao nível do Conselho para aprovar. O Estado português está a fazer um esforço grande no sentido de sensibilizar os seus parceiros, especialmente aqueles que expressam maiores dúvidas ou relutância a o fazerem, portanto, a poderem aprovar. Eu, por exemplo, estarei na próxima sexta-feira reunido com o meu homólogo italiano e farei uma grande apologia das vantagens geoeconómicas, geopolíticas e especialmente para a reindustrialização da Europa que o Acordo de Mercosul pode ter, e, portanto, esse é um aspecto que, evidentemente, é muito importante. E depois, finalmente, enfim, Sr. Deputado João Tília, aquilo que lhe direi é que aquilo que nós recomendamos à União Europeia é que tenha, relativamente à nova administração americana, a posição que Portugal tem, que é de que os Estados Unidos são um parceiro fundamental, são um parceiro indispensável e que nós tudo devemos fazer para manter uma cooperação estreita com os Estados Unidos, qualquer que seja a sua administração, e, portanto, também com esta. E, portanto, e para isso, obviamente, é preciso ativar os canais diplomáticos, os canais de diálogo, lá onde haja, por exemplo, eu imagino que em matéria tarifária possa haver aqui grandes diferenças, já houve no passado, por exemplo, no Inflation Reduction Act, isto não é uma coisa, às vezes diz que isto é uma coisa do Presidente Trump, o Presidente Biden teve o ato de redução da inflação, que foi altamente pernicioso para a economia europeia e que até foi ajustado com base em algumas negociações conduzidas pela senhora Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Portanto, por vezes, às vezes, julga-se que há mais constantes na política norte-americana do que aquelas que às vezes são identificadas nos nossos média por alguma... não quer dizer que não haja, obviamente, inflexões, que não haja políticas públicas diferentes consoante as administrações, claro que há, umas mais fáceis, outras mais difíceis para o lado da União Europeia e para o Estado português, mas, sinceramente, algumas tendências não são de agora, já se têm manifestado e, portanto, nós temos que viver com essa, enfim, mudança de posições ou com essa mudança de tendência, que foi, no fundo, a mudança que se iniciou no ano 2000, 2000 e pouco, que foi a mudança para o Pacífico e, portanto, para um conjunto de prioridades. Foi o surgimento da China como uma superpotência global, nomeadamente a nível económico e, portanto, obviamente, a pôr desafios novos também à economia norte-americana e, por isso, a mudar algumas das suas orientações. Isto não é privativo desta administração. Pode, às vezes, ser mais carregado em determinados aspectos ou ser considerado mais prioritário, mas, sinceramente, Portugal, que é um aliado, digamos, tradicional dos Estados Unidos e que considera a parceria com os Estados Unidos como uma parceria fundamental para nós, já há muito tempo que identificou estas mudanças, que têm a ver também com a mudança das condições geopolíticas e, portanto, nós também temos que adaptar e também temos que fazer o nosso trabalho de casa. Quando, por exemplo, há aqui dois deputados, mas designadamente um do Chega, falam na questão da política de defesa e do investimento em defesa, essa é uma mudança evidente que vai também tocar a Portugal e que toca a Portugal, quer dizer, e que toca a todos os países europeus e que, sinceramente, não vemos como uma coisa negativa. Isto é, efetivamente, isto foi algo que foi lançado pelo Presidente George Bush Filho, foi essencialmente defendido pelo Presidente Obama, depois foi prosseguido pelo Presidente Trump na sua primeira administração, foi prosseguido pelo Presidente Biden na sua... e agora volta outra vez. Portanto, isto é uma constante com quase 20 anos. Não é uma coisa que tenha surgido agora. E, portanto, obviamente que, porventura, os nossos governos anteriores, os vários, não se prepararam para esta, digamos, escalada e subida do investimento na área da segurança externa e nós agora temos que fazer mais rapidamente e, portanto, com um maior esforço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar por encerrada, então, esta audição regimental. Agradecer ao Sr. Ministro a sua presença uma vez mais. Creio que respondeu a todos de uma forma educada e elevada, mostrando quer o seu conhecimento, quer também as suas posições. E desejo-lhe uma boa viagem e um bom trabalho. Muito obrigado.